Arro pessoal, bom dia! Hoje é terça-feira, dia de Marte, e hoje é um daqueles dias que, pelo menos lá no céu, tá tudo verdinho, tá tudo fluindo. A tendência aí, claro que depende de cada um, é a gente ter um dia leve, um dia que flua bem. Bom, lá na madrugada, 2h17 da manhã, tivemos um aspecto maravilhoso, né? Foi na madrugada, então pode ter afetado aí os seus sonhos, observe. A Lua, finalizando a passagem por Touro, fez um sextil com Vênus, que também finaliza a passagem ali por Peixes. E o que é interessante? Os dois astros estavam exaltados, né? Lua exaltada em Touro e Vênus exaltada em Peixes, numa harmonia. Um aspecto muito interessante para a questão de relacionamento, né? Para a gente poder harmonizar relacionamentos. E olha, eu diria que hoje é um dia muito interessante, porque, como eu falei, é aquele dia que está tudo verdinho, é como se fosse um oásis num deserto muito quente, porque a gente está em meio a uma alunação que veio ali no signo de Touro, que a gente está passando aí por aquela oposição de Marte e Plutão, quadratura com o Sol e Lua, quadratura com Lilith. Então, assim, a gente está num período de tensão. E pode sim ter acontecido de várias pessoas terem sentido isso fortemente, né? Conflitos, né? Pode ser até com pessoas do relacionamento, pessoas da amizade, do trabalho, enfim. A gente pode estar no meio de uma temporada aí, de um período de conflitos. Agora, esse dia de hoje é um dia chave para resolver esses conflitos. Vocês vão entender o porquê. 3h34 da manhã, a Lua entrou no signo de Gêmeos. Temos uma Lua nova em Gêmeos. E eu sempre falo, né? Também colocaram esses dias na caixinha lá do Instagram sobre algumas pessoas talvez terem uma sensibilidade maior, né? Ao movimento dos astros. E eu falei que sim, às vezes o mapa astral pode mostrar isso, e eu sou uma delas, né? Com minha Lua em Câncer, parece que eu tenho umas anteninhas ali que captam, porque exatamente 3h34 da manhã foi o horário que eu levantei, né? Acordei ali, né, 3h30, tudo. Aí falei, bom, será que eu volto a dormir? Será que eu acordo? Aí acho que é como se eu tivesse sentido, né, essa eletricidade, esse movimento da Lua em Gêmeos. E falou, não, já vou levantar, porque eu tenho muita coisa para estudar, muita coisa para ler, muita coisa para fazer, preparar, enfim. Tenho que gravar também o podcast, estou gravando aqui 5h32. Então, 3h34 eu estava levantando da cama. E aí a Lua estava entrando no signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos é um signo do elemento ar, um signo mutável, né? Traz aí muito movimento, leveza, ativa a nossa mente, ativa a nossa curiosidade. Então, claro que períodos aí geminianos, e a Lua fica aí 2 dias e meio, né, em cada signo, então esses 2 dias e meio são muito bons para ativar a nossa mente, a curiosidade, os estudos, né? Então, buscar livros novos, ler os que você tem, compartilhar conhecimento, conversas, conversas. E aí que eu diria que é a chave, né, do dia de hoje, como se fosse aquele oásis num deserto, né, ali muito quente, muito inóspito. Por quê? Se você é uma das pessoas que talvez tenha passado aí por alguns desafios, alguns desentendimentos nesses últimos dias, a Lua em Gêmeos vem com um convite do quê? Da conversa, do diálogo. Eu sempre falo que a comunicação ela ajuda muito, né? O diálogo aberto, o diálogo amoroso ajuda a gente a resolver os conflitos. Só que, obviamente, no momento de raiva, né, no momento de muita raiva, aquela coisa, a gente não enxerga direito, né? Então, hoje pode ser um dia muito bom para ter conversas. Então, se você está num conflito com alguém, teve um conflito com alguém, pode ser interessante utilizar essa energia. 5h14 da manhã, a Lua, além de estar em Gêmeos, né, trabalhando aí a questão da leveza, trabalhando aí a questão do movimento, da curiosidade, faz um sexto com Netuno, o que traz duas coisas muito fortes, né? A primeira é a conexão com a espiritualidade. E aí é onde eu digo que a meditação, né, você ter ali o senso de presença, de conexão, ajuda muito a não entrar em conflitos devastadores, né? Porque, assim, a impulsividade, esse é um desafio de Áries, de Marte, né? A impulsividade pode fazer com que a gente tome atitudes sem pensar e que depois geram uma consequência muito complicada, né? Então, assim, por conta de uma raiva, de um nervosismo, um impulso, às vezes
a pessoa pode soltar uma palavra, pode fazer alguma coisa que gera uma confusão muito grande. Então, você ter essa conexão, né, de falar, deixa eu voltar ao momento presente, deixa eu me conectar com o meu ser, né, deixa eu sair do ego, aí você consegue ter uma resposta melhor, né? Não fazendo aquela resposta que poderia causar muito problema. Então, o sexto com Netuno, ele lembra a gente do poder da meditação, do poder de estar no estado de presença. Isso é um treino, né? Você não precisa treinar, por exemplo, para fazer um esporte, né? Tem um jogo aí, sei lá, jogar futebol, jogar basquete, dançar, enfim, né? O próprio músculo que você treina na academia, o coração e o pulmão que você treina correndo, o treino não ajuda a melhorar? O treino da meditação ajuda a gente a estar no estado presente, né? A conseguir não ser tão influenciado pelos eventos ao redor. Então o Sextil com Netuno convida a gente, se você não medita ainda, o que você está esperando? Baixa aí o Insight Timer, né, um aplicativo gratuito aí para meditação, e vem meditar comigo, né? Quem sabe a gente se tromba aí algum momento, todo dia eu fico um períodozinho lá, que é o meu período de meditação lá no Insight Timer. E quando eu termino de meditar, ele mostra ali as pessoas que estavam junto, né? Quem sabe a gente não se tromba ali no Insight Timer. Então comece a meditar, comece a ter esse contato. A Lua em sextil com Netuno também convida a gente, né? Eu fiz ontem a live do Netuno em Ares, né? Então falei sobre essa energia, né, do Netuno em Ares agora como guerreiro espiritual, impulsionando a gente para ir em busca dos nossos sonhos, essa autonomia espiritual que a meditação pode trazer para a gente, e a Lua vem hoje e ativa essa energia. Então também, quais são os seus sonhos? O que você tem que direcionar sua mente, direcionar ali sua energia mental para co-criar isso? E lembrando também, né, como Gêmeos é um signo que faz muitos relacionamentos, né, faz aí muitos contatos, que pessoas que podem te ajudar, de repente, nesses sonhos, a iniciar essa jornada. O Ares ele fala muito do impulso inicial. Então é uma manhã aí, né, uma madrugadinha muito interessante. Se você é das pessoas como eu que gosta de contemplar, de meditar de manhã, você pode ter aproveitado aí bastante. 9h38 da manhã, a gente vai ter um aspecto poderoso, que é a Lua no signo de Gêmeos fazendo trígono com Plutão em Aquário. Então, o Plutão é aquele planeta, como eu já comentei aqui, que fala sobre o nosso poder pessoal. Ele, claro, né, num lado negativo, ele pode guardar traumas, né, dores muito profundas, perdas, enfim, tudo isso é um significado também de Plutão que faz parte da nossa vida, mas ao mesmo tempo, né, essas dores profundas, essas perdas, muitas vezes revelam o nosso poder. Então, o Plutão é um planeta muito importante. Você conhece o Plutão do seu mapa? O signo que ele está, né, só para já dar essa explicação, né, porque Plutão é o mais lento dos planetas que a gente estuda hoje. Ele é um geracional, assim como Urano e Netuno. Então, muitas pessoas vão ter Plutão no mesmo signo, né, porque nasceram ali em determinada geração. Agora, qual é a casa astrológica que o Plutão está? Isso é bem individual do seu mapa, né? Por exemplo, no meu caso, o Plutão está na casa 8. Então, traz um significado profundo do que é o Plutão para mim, na minha vida. E, principalmente, né, quais são os aspectos que esse Plutão pode estar fazendo com outros planetas. Né? Quem sabe você tem aí um Plutão fazendo um trígono com a Lua, né? Vai que você tem esse aspecto, olha que interessante, né? Tem pessoas que têm no mapa de nascimento a Lua fazendo trígono a Plutão. E hoje esse aspecto se repete. Dá um reforço aí para essa coisa que você já tem do nascimento, né? Então conheça o Plutão no seu mapa, porque ele fala desse nosso poder, né, desse poder interior que está ali dentro e que às vezes a gente não acessa por falta de conhecimento. Por isso que o autoconhecimento é uma bênção. A Lua fazendo trígono com Plutão convida a gente a acessar esse poder. Convida a gente a acessar esse poder de regeneração, né? Olha a beleza do nosso corpo, né? A gente gasta energia, se desgasta, a gente se machuca, né? Então você pode ali ter um corte no corpo, enfim, e o corpo tem ali uma sabedoria natural de se regenerar, né? Então toda vez que você passa um dia inteiro, aí você cansou, você trabalhou, você fez um monte de coisa, e aí você deita à noite, dorme e o corpo ele vai se regenerando, se reconstruindo. Essa é a sabedoria natural do nosso corpo.
E ele se regenera tanto fisicamente quanto emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então aproveita essa energia do trígono a Plutão para se regenerar, para se fortalecer, para buscar esse poder interior, para acreditar nesse poder. Eu acho que o primeiro passo é acreditar que esse poder existe. Né? Algumas pessoas acabam passando, né, por situações na vida que minam muito a autoestima, esse senso de, né, ter ali um valor e a pessoa fica meio que diminuída. E aí esse trígono com Plutão convida você a falar, não, acredite nesse poder, ele existe aí. Né? E, novamente, como eu falei, o dia hoje está muito fluente, está com uma energia bem bacana. 11h28 da manhã, a Lua faz um sexto com Marte em Leão. Né? Então, a Lua em Gêmeos, ativando a nossa mente, a comunicação, a nossa curiosidade, o movimento, fazendo sexto com Marte em Leão, que está ali também poderoso agora, né? Ele não tem uma dignidade específica, mas ele saiu, né, das águas de Câncer, onde ele estava em queda, retrógrado, agora está em Leão, já se aquecendo e trabalhando em prol, né, da nossa essência. Então, Lua em sexto com Marte, muito bom para energia, muito bom para realização, para liderança. Então, uma manhã que tende a ser, inclusive, muito produtiva. Uma manhã que, para quem gosta de fazer exercício, muito boa para fazer exercício, né, para treinar, para... E é interessante como o exercício físico ele influencia, né, na nossa mente. A gente também passa a acreditar, né? Quando você vê a sua evolução no exercício físico, você vê como é possível, através do treino e da dedicação, você evoluir em qualquer área da vida. Então, o sexto com Marte é o último aspecto do dia de hoje, né? Amanhã teremos mais reflexões. E hoje eu quero fazer, então vou me preparar para fazer a Marte, né? Fazer a live do Marte em Leão. Porque desde que Marte entrou em Leão, eu não parei para analisar e a gente vai trocar essa ideia. Claro que o aspecto mais relevante, né, do Marte em Leão tem sido essa oposição a Plutão, que já está rolando, mas eu quero explorar aí, né, quais são os aspectos que o Marte em Leão fará durante essa jornada, né, que é um pouquinho mais longa do que o normal, são cerca de 2 meses, então dá para a gente olhar bastante ainda como aproveitar. Eu voltei a fazer as lives no Instagram, tá? Então, assim, parece que realmente lá é um lugar mais dinâmico, né? Mais geminiano para eu fazer a live por enquanto. Estou analisando a possibilidade de fazer a live pelo Zoom. E aí, se eu fizer a live pelo Zoom, eu poderia compartilhar o mapa. Estou avaliando, mas por enquanto a live está sendo no Instagram. E aí eu estou fazendo daquela forma de sempre. Eu faço a live no Instagram, baixo ela e depois faço o upload nas outras plataformas. Então, quem quer pegar ao vivo, quem quer interagir, quem quer estar ali em tempo real ajudando a criar a live, o que você faz? Vai lá no meu Instagram, segue, coloca para receber notificação, interaja com o conteúdo para você poder receber a notificação de quando eu começar. Eu ouço de muitas pessoas que quando eu começo a live, ela não recebe a notificação, ela não fica sabendo. Eu não tenho controle sobre isso, essa questão do algoritmo, mas eu acredito que se você clicar ali para receber notificação, o sininho ali, né, que eles falam, você poderia, né, saber quando eu começar a live. Né? Não sei exatamente a hora que vai ser, mas quero sim fazer essa live do Marte em Leão hoje, para a gente conversar sobre essa energia. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Uma ótima terça-feira.